Quarta-feira é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Tivemos decisões com repercussão geral em processos sobre imunidade tributária e também a respeito da suspensão da carteira de habilitação de motorista profissional. Repórter Leandro de Souza que tem os detalhes desses casos para a gente. Oi, Leandro. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Matérias que vão servir de referência para julgamentos semelhantes em todo o país. O que os ministros discutiram foi a constitucionalidade da instrução normativa da Receita Federal que suspendia a imunidade tributária das empresas que exportavam seus produtos por meio de terceiros, ou seja, por meio de tradings. E o que é essa imunidade tributária? É o direito que a empresa tem de não pagar certos impostos que incidem sobre os produtos que são vendidos para o exterior. Acompanhe na reportagem como foi o dia de votação. Os ministros retomaram o julgamento conjunto de dois processos, uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário a respeito de imunidade tributária em exportações feitas por intermédio de outras empresas, as chamadas tradings. No primeiro, a Associação do Comércio Exterior do Brasil questiona uma instrução normativa da Receita Federal de 2009 que excluiu a isenção de contribuições, nesse caso, de exportações indiretas. No segundo, se discutiu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, que entendeu que a exclusão era constitucional. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin votaram pela inconstitucionalidade das normas da Receita. A ideia da previsão da imunidade foi permitir que os produtos nacionais, cuja finalidade seja a exportação, que os produtos nacionais se tornem mais competitivos. Realço a premissa segundo a qual a desoneração dos tributos que influam no preço de bens e serviços deve estruturar-se em formato destinado à garantia do objeto. O entendimento pela manutenção da isenção tributária para quem exporta por intermédio de empresas trading foi unânime. A decisão passa a valer como referência para julgamentos em casos semelhantes. Logo depois, os ministros passaram a analisar o recurso extraordinário do Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão do Tribunal de Justiça Mineiro, que mudou decisão de primeira instância, que suspendeu o direito de dirigir de motorista profissional condenado por matar um motociclista no trânsito. O TJ de Minas Gerais entendeu que a suspensão da habilitação afetaria o direito ao trabalho do motorista. Mas o Ministério Público de Minas Gerais defendeu a reforma da decisão pelo STF por entender que não existe, na lei, diferença entre o motorista profissional e amador. Está amparado pelo maior desvalor da conduta negligente que se deve debitar ao motorista profissional. Porque dele se exige maior preparo, eles têm que fazer cursos de aperfeiçoamento rotineiros para manter a habilitação, e eles vivem boa parte da vida deles no trânsito. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, aceitou o recurso do MP pela reforma da decisão do TJ Mineiro. Ele entendeu que o direito ao trabalho não é absoluto. Ainda de acordo com Barroso, a lei deve individualizar a pena, como fez o Código de Trânsito Brasileiro. E, por fim, que a aplicação da suspensão do direito de dirigir é medida proporcional. Suspender a habilitação é um meio que não é excessivo nem absurdo, porque é por prazo determinado, e acho que a proporcionalidade em sentido estrito, porque esta pessoa fica impedida de dirigir e não de trabalhar, e, portanto, terá, eu sei que o mercado de trabalho nesse momento é um problema, mas ele não está impedido de trabalhar em qualquer outra atividade. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso. E, no final, foi aprovada a tese de que é constitucional a aplicação da pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação a motoristas condenados por homicídio culposo. William. Obrigado pelas suas informações, Leandro. Quem também acompanhou os trabalhos na sessão de hoje foi a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Karina, prazo para o TCU analisar casos de aposentadoria foi retomado na sessão de hoje, mas ainda deve ter que voltar na semana que vem, né? Deve voltar, aliás, na semana que vem. O julgamento foi adiado a pedido do relator ministro Gilmar Mendes, que já havia votado quando do início desse julgamento, em outubro do ano passado.
No ano passado, os ministros começaram a discutir efetivamente a partir de que momento se conta o prazo de 5 anos para que o Tribunal de Contas da União possa analisar aqueles casos, aqueles decretos de concessão de aposentadoria a servidor com base no princípio da legalidade. E é essa a discussão que veio para o plenário hoje, com a sequência do julgamento e o voto apresentado do ministro Edson Fachin. Mas vamos entender um pouquinho sobre esse caso. Trata-se de um servidor que em 1997 obteve a sua aposentadoria, mas que só em 2003, ou seja, 6 anos depois do ato concessivo da aposentadoria, é que o Tribunal de Contas da União verificou um vício na concessão dessa aposentadoria e acabou anulando esse ato. Então, 6 anos depois, o Tribunal de Contas anula a concessão, essa aposentadoria que havia sido dada ao servidor. A pergunta é: o prazo de 5 anos teria sido extrapolado e, portanto, o Tribunal de Contas não poderia anular ou permanece a decisão do Tribunal de Contas? São essas as perguntas que pretendem ser discutidas e analisadas pelos ministros do Supremo nesse recurso extraordinário. Para o ministro Gilmar Mendes e ministro Alexandre de Moraes, que acabou seguindo na mesma linha de raciocínio, o prazo de 5 anos deve ser contado a partir do momento em que o processo para análise entra no Tribunal de Contas da União. Mas esse não foi o entendimento exarado hoje pelo ministro Edson Fachin, que entendeu que o prazo deve ter o início da contagem lá da publicação do decreto que concedeu a aposentadoria e que, portanto, nesse caso concreto, já ultrapassaria 6 anos, devendo ser preservado o ato de aposentadoria, ainda que declarado ilegal pelo Tribunal de Contas da União, em razão do princípio da segurança jurídica. Mas, como a gente disse, esse julgamento ainda não foi encerrado. Mais uma vez, adiado o julgamento para o retorno dele na próxima sessão da quarta-feira à tarde, já que pela manhã nós teremos também sessão plenária. Então, já fica marcado, agendado esse tema na semana que vem no Direto do Plenário. Mas tem sessão nessa quinta-feira? Amanhã tem sessão, a partir das 14 horas a gente acompanha e na semana que vem nós teremos 3 sessões plenárias em razão do feriado do Carnaval. Ok, Karina, obrigado.